benção, meus irmãos. Muito boa noite. Estou muito feliz de estar celebrando essa festa com vocês. Quero convidar vocês a sentarem. Eu me chamo Eduardo, sou um dos pastores aqui da Passo da Areia. Estou muito feliz mesmo de viver tudo isso com vocês. Sou um cristão que sou amado por Jesus, mas tenho andado em recuperação, tenho lutado contra o perfeccionismo, a intolerância, contra o vício no trabalho. E eu queria que nós tivéssemos hoje uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus sobre como nós podemos viver melhor e continuarmos crescendo na direção de Jesus. Eu queria te convidar a você acessar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. E hoje nós vamos falar nesse capítulo sobre algumas coisas bem importantes que Jesus nos ensinou sobre o nosso relacionamento com Ele. Então, a gente pode entender aqui nesse texto, Jesus usou uma metáfora durante uma boa parte do capítulo, que é a metáfora de Ele ser uma videira, ou como nós conhecemos melhor, uma parreira, e nós sermos os ramos, ou os galhos dessa parreira. Então Jesus disse, eu sou a parreira e vocês são os galhos. Agora entendam esse relacionamento, como ele precisa se aplicar na prática. Então, a verdade que Jesus quer nos trazer dizendo isso, é que como o galho precisa da parreira, eu preciso de Jesus para viver. E esse viver que ele está falando aqui, é mais do que você ter vida física, você está respirando, ter boa saúde. A Bíblia diz que é possível você ter isso, você ter vida física, e ao mesmo tempo você andar morto. Morto nas coisas mais importantes da vida, que é a parte espiritual e a parte emocional. Nós somos seres constituídos de 3 partes, segundo a Bíblia: espiritual, emocional e também física, material. E se nós estivermos desconectados da parreira, somos galhos que estão com muitos problemas para sobreviver internamente, espiritualmente e emocionalmente. Então ali no versículo 5, se você ler comigo, o texto diz, eu sou a videira, é Jesus falando aqui, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então está aqui a metáfora, nós temos lido esse versículo com frequência aqui na igreja, mas eu queria que você também prestasse atenção no versículo seguinte, o versículo 6. Então João 15,6 diz o seguinte, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O galho desligado da árvore, o que acontece com ele? Ele seca, ele morre, ele fica seco. E Jesus aqui já está antecipando uma conversa que é sobre o pós-morte desse galho. Porque o galho seca e depois ele é queimado. E a Bíblia diz que nós precisamos, como galhos, nos conectar com Jesus para que a gente experimente a vida eterna depois da nossa morte física. Para que a nossa vida seja restaurada agora, mas para que também a gente possa ir com o Senhor para o céu ou para a eternidade. Então Jesus está falando sobre 2 questões já aqui. Mas eu queria destacar essa questão da nutrição que o galho precisa, nutrição espiritual que nós precisamos para que nós possamos viver de verdade. E essa nutrição só vem de Jesus. E é por isso que a gente ouviu várias pessoas aqui dizendo, olha, eu procurei, eu não encontrei, eu me sentia vazio, eu sentia que faltava uma peça, faltava algo, parecia que eu estava com fome, parecia que eu estava com sede, parecia que tinha uma coisa faltando, e enquanto eu me encontro com Jesus, eu entendo que faltava essa conexão com a parreira. Era um galho que estava desconectado da parreira, eu vinha secando e secando e secando. Então é isso que o Evangelho está dizendo para nós. Se a gente voltar um pouco ali no Evangelho de João, no capítulo 3,
Jesus teve uma conversa com um homem chamado Nicodemos, que estava bem interessado em ouvir mais alguma coisa sobre Deus. E Jesus disse para ele o seguinte no versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele disse então, tu precisa nascer de novo. Não vai ser suficiente frequentar uma religião, não vai ser suficiente você ler a Bíblia, não vai ser suficiente você andar com os cristãos, não vai ser suficiente você fazer boas ações, dar esmolas. Você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo que Jesus está propondo é a conexão inicial com a parreira. É você, como um galho, se conectar inicialmente, primeiramente na parreira, para então ver as coisas começarem a acontecer, a vida verdadeira chegar espiritualmente e emocionalmente nas nossas vidas. E esse aqui que fala para vocês, eu vivi exatamente isso. Eu vivi até os meus 22 anos de idade, procurando aqui e lá, mudando de profissão e tudo mais, tentando encontrar um propósito, o que o vazio se fosse, que a satisfação chegasse, e eu só pude encontrar depois que eu tive contato com Jesus na igreja dos crentes que eu achava tão malucos e tão fora de si. Então eu pude ter um encontro com Jesus e então entender que era isso que faltava. Então o nosso nascimento, o novo nascimento, é a conexão inicial do galho com a parreira. E Jesus disse para esse homem uma coisa, ele disse: uma coisa é você nascer da carne, outra coisa é você nascer do Espírito. Então eu já sei que tu nasceu fisicamente, nasceu do ventre da tua mãe. Eu quero te dizer agora que tu precisa de um segundo nascimento, que é o nascimento espiritual, da conexão com a parreira, que vai fazer então você se sentir nutrido de verdade, você encontrar satisfação verdadeira, espiritual e emocional. Se a gente volta um pouco, ali no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 12 e 13 dizem o seguinte: contudo, aos que o receberam, falando de Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então ele está explicando agora o que precisa para nascer de Deus. Ele disse: você precisa receber e crer em Jesus, e isso vai te dar um novo nascimento, e você vai se tornar um filho de Deus. Então a Bíblia diz que quando você nasce fisicamente, você não é filho de Deus, você precisa nascer espiritualmente para se tornar filho de Deus. É uma escolha de receber e crer em Jesus. E eu queria explicar o que é esse crer. Esse texto fala receber e crer, mas outros textos falam só o crer. Falam, se você crer, tem a vida eterna, se você crer, será salvo, se você crer. O crer que ele está trazendo aqui, vai além de você saber que Jesus existe, que Deus é real, que Jesus morreu, ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele é poderoso. Isso é você dar o primeiro passo no crer. O segundo passo é você decidir ser um seguidor de Cristo, ter um relacionamento com Ele, de um filho que ama o seu pai e que também se submete ao seu pai, que obedece o seu pai. Então a pessoa que toma a decisão de confiar, esse crer é o confiar em Jesus. Se eu perguntar para ti se você crê ou se você acredita na pessoa que está sentada do teu lado, tu não vai dizer, não, eu sei que ele existe, né? Não, eu estou te perguntando se você seguiria um conselho dessa pessoa, se você confiaria a sua vida nas mãos dessa pessoa. Então esse é o crer, esse é o confiar de que a Bíblia está falando, que traz um novo nascimento. Então a pessoa que crê, crer é a decisão de ter esse relacionamento de amor e obediência com Jesus, e a pessoa que crê, então nasce de novo, e essa pessoa torna-se filho de Deus, segundo o versículo que a gente leu. Também essa pessoa recebe vida eterna, lá naquela conversa de João 3 com Nicodemos, um pouco mais para frente, depois de ele ter dito, precisa nascer de novo, ele disse no verso 16 que aquele que crê tem vida eterna. Então aquele que crê tem a vida eterna, depois da morte física vai continuar vivo, e
passa essa pessoa a ser habitada pelo Espírito, pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Jesus. Essa pessoa passa a ser habitada. A Bíblia chama isso de batismo do Espírito Santo. Lá em Efésios 1:13, você pode ver esse conteúdo. Então, a gente precisa entender que o novo nascimento transforma a vida da pessoa nesse sentido. Você passa a ser filho, você passa a ter vida eterna, você passa a viver um batismo que é espiritual, o batismo do Espírito Santo, e logo em seguida então você é convidado a dar esse passo que esses irmãos deram aqui hoje, de ser batizado nas águas. É uma direção de Jesus para nós, que aquele que viveu esse encontro, esse novo nascimento, esse batismo espiritual, possa viver então esse batismo nas águas, que é uma cerimônia importante do cristianismo que Jesus mesmo instituiu, né? Então, meus irmãos, a habitação do Espírito Santo, você ser habitado pelo Espírito Santo, é você começar a obra, você abrir espaço na sua vida para que Jesus comece a obra. É a ligação inicial na parreira, é como se você fizesse a fundação da casa, e a Bíblia fala literalmente isso lá em 1 Coríntios 3, que quando a pessoa crê em Jesus, ela passa a ter um fundamento, uma base que é Cristo, e a partir de então ela vai começar a construir em cima dessa base o resto, as melhorias que Jesus vai fazer através da nossa permissão, da nossa abertura. Quando eu fazia essa reflexão, eu me lembrei do Salmo 1, que fala também de uma árvore, fala também das folhas dessa árvore e dos frutos dessa árvore. Lá no Salmo 1, o versículo 2 fala sobre uma pessoa que a sua satisfação está na vontade do Senhor, nas Escrituras, na lei do Senhor. Ela medita nisso dia e noite. E sobre essa pessoa, o texto diz que é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Então, essa é a realidade que a pessoa passa a viver quando conectada com Jesus. O galho bem nutrido, um galho que está vivo de verdade, não só de aparência, não só de saúde e prosperidade financeira, não só materialmente, mas de verdade, interiormente, está vivo, galho bem nutrido, emocionalmente, espiritualmente. Uma pessoa que crê em Jesus é galho cujas folhas não murcham e que dá fruto, melhora, cresce no tempo certo, cresce e se fortalece a cada vez mais. Então, primeira verdade que eu queria então que você lembrasse é essa, que como um galho precisa da parreira para viver, eu preciso de Jesus. O ser humano, qualquer ser humano, precisa de Jesus para viver de verdade, não só de aparência, de verdade, espiritualmente e emocionalmente. Segunda verdade que eu queria que tu guardasse desse texto é que, como o galho precisa estar conectado com a parreira para dar fruto, eu também preciso de Jesus para dar fruto. Como assim fruto? Qualquer melhoria verdadeira na minha vida só acontece pela ligação com Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho falso diz que você tem que ir procurar ser bom, procurar fazer boas ações, para você ter vida eterna, para você ganhar o respeito de Deus, para você ser aceito por Deus e tudo mais. Mas o evangelho verdadeiro diz que nenhum ser humano é capaz de melhorar a sua vida, de ser bom, mas que nós somos pecadores que precisam depender de Deus. E esse texto, irmãos, que nós estamos lendo aqui, não pode ser mais claro. Nós somos galhos que não são nada sem a árvore. Não somos nada, não produzimos fruto, não conseguimos avançar em nada sem o nosso Senhor Jesus. Então, eu vou ler de novo o versículo 5, que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse versículo dá uma ênfase no permanecer em Jesus.
Então, se você disser assim, bom, eu já tomei uma decisão por Cristo, eu já fui salvo, eu já sou filho, já fui batizado pelo Espírito Santo, já fui batizado nas águas, eu estou conectado com a videira. Bom, agora o convite, a direção de Jesus é que você permaneça na videira. Que você permaneça, que você a cada dia busque conexão, que a cada dia você se encontre, se conecte com o Senhor. Quando a gente fala sobre fruto, um bom texto para a gente dar uma olhada que frutos que a Bíblia está se referindo, é o texto de Gálatas 5, em que a gente pode ver que a Bíblia se refere ao fruto do Espírito, os resultados que o Espírito Santo causa na vida de alguém. E lá a lista diz que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E aí, se eu pergunto, eu estou com falta de alegria, eu estou com falta de paz, eu estou com falta de amor, eu estou com falta de domínio próprio, nós já sabemos qual é a causa. Você precisa se conectar mais com a videira, com a parreira. Está faltando conexão com Jesus. Porque fazer força para ter mais alegria, fazer força para ter esses frutos, não é suficiente. O texto deixa claro que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. Irmãos, já falamos há pouco tempo sobre isso. Tem pregadores, vídeos, conteúdo evangélico de todos os sabores por aí. E se você quiser ouvir alguma coisa, alguma besteira, se você procurar bem, você vai encontrar o pregador que fala essa besteira. Então, você precisa muito fazer um filtro bom daquilo que você lê, daquilo que você assiste, daquilo que diz que é cristão, porque você corre o risco de ir atrás de conteúdos, de pessoas que falam 97% de verdades, mas que colocam uma pitada de engano, de uns 3% do conteúdo ali no meio, para que você engula tudo e seja influenciado por aqueles 3%. Essa é a estratégia do nosso inimigo espiritual. E uma das coisas que se diz por aí é que você pode resolver muita coisa. Nas coisas que você não pode, você pede ajuda para Jesus. Mas se a gente lê o texto, não está dizendo isso. O texto está dizendo que a única parte que a gente pode é ir até Ele, é recorrer até o Senhor, é buscar em conversas, em oração, no relacionamento com Ele, no jejum, os frutos que a gente precisa. Então a gente precisa se convencer de uma vez por todas que não tem nenhuma melhoria de pensamento, de atitude, nada, nenhuma providência financeira, nada na minha vida que possa acontecer para o bem, que não seja pela mão de Jesus, que não seja pela graça, pelo poder de Jesus. Isso é uma tendência, uma pregação para dizer que nós somos autossuficientes em algumas partes a gente não precisa de Jesus. Alguns dias você vive sem Jesus, quando a coisa fica feia mesmo, você vai até Ele. E isso não é cristianismo. O cristianismo é uma dependência total do Senhor, por reconhecer minha incapacidade de melhorar as coisas, de dar fruto. Sou galho, não sou árvore, sou galho que precisa da árvore todos os dias, de conexão com Ele. E aí depois que a gente vê esses frutos, a gente pode saber o seguinte, que se eu preciso de uma família mais saudável, é com Jesus, é através desses frutos, amor, alegria, paz, essas são as bases para eu conseguir ter uma família mais saudável, uma família melhor. Se eu preciso falar melhor, se eu preciso agir melhor, se eu preciso superar medos, superar traumas, se eu preciso ter mais estabilidade emocional, eu já sei o caminho. Eu já sei como eu alcanço frutos, progressos na minha vida. É permanecendo na videira, na parreira que é Jesus. E aí, a Bíblia esclarece em vários textos que há níveis de conexão com a parreira, com a videira. Há níveis de conexão com Jesus. E quanto mais eu avanço na minha intimidade com Ele, capacidade de ouvir, capacidade de discernir os sinais, capacidade de viver no sobrenatural,
mais os frutos vêm, mais as melhorias vêm, mais qualidade de vida. Agora, quanto mais desconectado eu estou, mais autossuficiente eu acho que eu sou, pior a minha vida vai ficando. A minha vida vai retrocedendo. O apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Deus, para o discípulo dele, Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, o seguinte: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus. E agora eu destaco essa parte: nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Aqui ele está dando uma direção para Timóteo, que vai continuar depois, para que ele seja um cristão bem nutrido, e começa dizendo: te alimenta das verdades de Jesus, vai até ele para receber as verdades dele. Mas o texto continua dizendo assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, antes exercite-se na piedade. Ele está dizendo: sabe qual é o caminho para te ficar bem nutrido, Timóteo? É você se exercitar na piedade. E a piedade é devoção a Deus, é devoção a Jesus. A gente ouve essa piedade, já vem aquela ideia de fazer o bem ao próximo, de amar o próximo. Isso é só uma consequência. Se você abrir o dicionário, o que é piedade é devoção a Deus, devoção a Jesus. Então ele está dizendo: você precisa se exercitar na devoção a Jesus. E a ideia é essa mesmo de exercício que a gente tem, de todos os dias você ter uma hora marcada para se exercitar na piedade, você ser um atleta da piedade. E depois ele faz um comparativo, dizendo o seguinte: o exercício físico é de pouco proveito, tem algum proveito, é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Ele disse: o exercício físico tem o seu lugar, é útil, mas nada se compara com o exercício da piedade, o exercício da conexão com a videira. Isso tem vantagem para hoje, para o presente e para o futuro. A Bíblia diz que você está arrecadando patrimônio espiritual, e se você construir coisas espirituais, você vai levar elas contigo para a eternidade. Há uma recompensa para aquilo que a gente faz no reino de Deus na eternidade, a Bíblia diz. E ele está dizendo: então te exercita na piedade. Irmãos, se eu sou um grande atleta, faço muito exercício físico, mas não tenho tempo para me exercitar na piedade, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para jejuar, não tenho tempo para ler as escrituras, então está na hora de eu parar com o exercício físico e começar o exercício da piedade, porque a parte mais importante não é a física, é a espiritual, emocional, é o meu contato com a videira, senão eu vou estar morto na área mais importante da vida. Então nós precisamos de fato encarar isso como nossa prioridade, o exercitar-se na piedade. Sermos atletas que se exercitam, que se dedicam diariamente à conexão com Jesus, à devoção a Deus. E como a gente já falou, isso vai nos deixar um galho bem nutrido, com condições de frutificar, condições de falar melhor com a família, condições de pensar melhor, condições de andar num ritmo sustentável de vida, sem sobrecarga, sem loucura, sem instabilidades emocionais. Só Jesus pode dar os frutos que a gente precisa. E Paulo, vou voltar para aquela metáfora. Paulo diz em 1 Coríntios 13, então, que o sujeito que se converte, que nasce de novo, ele tem um fundamento, que é Cristo. Mas que depois ele tem que escolher como ele vai fazer a sua construção. Ele diz que só tem dois tipos de construção. Uma construção que é passageira, que vai se perder, que é material, mas uma outra construção que é eterna, que é um patrimônio eterno, que, como Paulo disse aqui, tem vantagem, dá progresso em todas as áreas da vida, através do exercício da piedade. Então, meus irmãos, queria que a gente saísse daqui determinados a estarmos priorizando a conexão diária, o permanecer na videira, na parreira, para que a gente possa frutificar, para que a gente possa avançar, para que a gente possa progredir.
não nos falte amor, não nos falte paz, não nos falte alegria, não nos falte bondade, não nos falte paciência, e a gente possa ver todas as áreas da nossa vida avançando e frutificando. Amém, irmão? Terceira parte que o texto fala, lá nos primeiros versículos, o processo de frutificação, ele é melhorado, ele é aprimorado pela poda de Jesus. O versículo 1 e 2, João 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, presta atenção agora para quem dá fruto, todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A pessoa que vive a conexão com a videira, essa pessoa vai viver um processo para que ela possa dar mais fruto, que é a poda. E quem conhece um pouco de plantas, a poda é algo feito com uma tesoura. E a poda é você tirar partes da planta, cortar fora partes estratégicas, que vão fazer aquela planta crescer melhor, dar muito mais fruto, avançar e progredir. A poda, ela envolve essa parte de Deus, mas envolve uma parte nossa também, de acordo com esse texto. O que acontece, irmãos? Eu sou livre, sempre serei livre, para abrir espaço para Jesus e viver o processo dele, ou me fechar e dizer: Jesus, não quero mais tua atuação nessa área, não quero me afastar agora, quero me conectar menos, me desconectar da videira, você vai ser sempre livre para isso. Então Jesus oferece a poda, e eu posso viver ou não esse processo, é minha escolha. O avançar no reino de Deus é a escolha de cada um. E ele, Jesus, quer nos orientar nesse processo, nos mostrar os passos, e a gente então é convidado a dar. A poda é uma mudança no galho, que exige o quê? Exige sacrifício. Quando tu corta o galho, corta uma parte da planta, aquilo ali é um sacrifício, é uma coisa que dói, mas que vai me aprimorar, vai me trazer mais frutos, vai me fazer uma planta melhor, mais saudável e com mais frutos. E a poda, então, ela é, ao mesmo tempo, remover uma parte. Só que quando tu remove aquela parte, tu está almejando que coisas que precisavam surgir, surjam. Então, na vida do cristão, a poda, na verdade, é que você se livre, de fato, de coisas que estão te atrapalhando, pecados, mas que você também seja capacitado a fazer coisas que você devia estar fazendo e não faz, e isso também é pecado. Tiago explicou que quando você sabe o que deve fazer e não faz, você também peca. Então a poda nos ajuda nessas duas direções. Tirar coisas para que privilegie outras que precisam aparecer, surjam. E então supram as necessidades. E a poda sempre é mais fácil. Guarda contigo isso. Sempre é mais fácil a poda de Deus quando eu ouço e obedeço. E essa é a definição bíblica de fé. Fé não é pensamento positivo, irmãos. Não é eu sei que Jesus pode, eu creio com todas as minhas forças que Jesus pode levitar essa garrafa e mandar ela flutuando até o fim da igreja, eu tenho fé. Não, isso é pensamento positivo, é loucura, é qualquer coisa. Não é fé. A fé é você ouvir Jesus dizer alguma coisa e você confiar naquilo que ele disse e obedecer aquilo que ele mandou fazer. Isso é fé. Então, se Jesus disse que a garrafa vai se levantar e vai voar lá para trás, então eu coloco a minha confiança nisso. Mas se Jesus não falou nada, não tem fé acontecendo. Enquanto eu não escuto Jesus, não tem fé. Então, o processo da poda envolve andar por fé. Ouvir Jesus sobre o que ele tem para fazer na minha vida e obedecer. E isso é um processo desafiador. Na Bíblia a gente vê alguns homens dando exemplo disso. E um deles é Jonas. Se você ler o livro de Jonas no Antigo Testamento, um livro bem curto, fala sobre um profeta que foi escolhido, foi chamado por Jesus para ir pregar a um povo de Nínive, que precisava ouvir do Evangelho e ia ser convidado então a mudar de postura, de atitude e de estilo de vida. Só que ele
certamente, irmãos, ele não era alguém assim, desconectado, não sabe nada. Ele certamente tinha relacionamento com Deus. E essa pessoa que já tinha uma conexão, ele foi chamado para essa missão. Então era, no fim das contas, uma poda. Jesus estava chamando ele para viver algo que ia fazer ele mais frutífero, avançar no reino. Só que exigia o quê? Sacrifício. Exigia ele fazer coisas que ele não gostava, que ele não queria fazer. Se você ler o texto, você vai entender. Então ele vai para um barco e o barco começa a afundar, naufragar, e eles entendem, então, ele entende que ele precisava saltar do barco, eles atiram ele do barco, e ele acaba sendo engolido por um peixe, e ali então ele entende que Deus estava falando com ele mais alto sobre a importância da missão, e ele decide então cumprir a missão. Só que, irmãos, ele poderia ter teimado ainda mais, e não ido para a missão. Porque Deus vai insistir comigo e contigo por amor, mas Ele nunca vai ser um ditador nas nossas vidas, dizendo, tu é obrigado, se tu não for eu vou ficar te massacrando. Não, Ele está insistindo por amor com Jonas. Mas se Jonas dissesse assim, mesmo assim com esse peixe, com isso, eu não vou. Jesus ia dizer, é tua liberdade, não há problema nisso. Então a poda é uma oportunidade para nós. E exige fazer coisas que a gente não queria. Jonas não queria ir para Nínive, estava fugindo de Deus. E muitas vezes a gente está assim, a gente ouviu o que tem que fazer, mas a gente está ou se fazendo de surdo ou teimando com Deus, para não ir, porque eu não gosto da proposta, não quero. Mas um outro homem na Bíblia que foi muito podado, muito aprimorado por Deus, foi o apóstolo Paulo. E ele era um pregador do evangelho, conectado com Jesus e tudo mais. E o que acontecia? Estava preso aqui, preso lá, perseguido aqui, apanhando lá. E alguém pode dizer assim, mas tu vê, fisicamente não progride, está sempre em dificuldade, está sempre em sofrimento. Mas quem disse que a única prosperidade que existe, e a mais importante, é física e material? Quem disse? Paulo era uma das pessoas mais prósperas que esse mundo já viu, porque ele estava vivendo e aproveitando a poda de Deus. E aí ele vai lá para essas cadeias, e numa delas ele escreve uma carta, a carta aos Filipenses, e no capítulo 1 ele diz assim, meus irmãos, eu estou aqui porque poda de Deus, está dando muito fruto aqui, meus irmãos. As pessoas daqui da cadeia estão ouvindo e estão sendo salvas pelo Evangelho, e as minhas algemas também estão servindo de encorajamento para vocês aí que estão fora, que continue frutificando o reino de Deus, através do sacrifício da minha parte. E meus irmãos, se não fosse essa decisão dele de aceitar a poda, aceitar o sacrifício para que o fruto viesse, ele não teria sido usado para escrever as escrituras inspiradas, meus irmãos. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele foi um instrumento que deixou-se podar, e os frutos daquilo nós estamos colhendo até hoje, para sempre, eternamente, daquele homem que aceitou a poda de Deus. Mas eu queria trazer também um outro exemplo, um exemplo de teimosia, que é o meu exemplo. Quando eu tive um encontro com Jesus aqui na igreja, e eu não vim aqui, meus irmãos, sorrindo, não. Eu vim aqui achando que eu tinha que resgatar uma pessoa, uma colega minha de faculdade, dessa loucura, dessa insanidade, desses ladrões de dinheiro, desses lavagem cerebral aí, né? E eu vim para essa igreja, para mostrar para ela que era tudo engano. E depois de alguns meses, eu passei a me encontrar com o sobrenatural de Jesus. E eu então tomei minha decisão por Cristo. Mas aí, conectado com a videira, Jesus queria fazer uma poda em mim, importante. Mas eu estava ouvindo e eu não queria. Até aquele momento da minha conversão, eu achava que o meu salvador era a arte marcial, era o karatê. Eu já estava há 5 anos lá, eu tinha no meu quarto uma imagem lá do fundador do karatê, os mandamentos em japonês, eu sabia falar em japonês aqueles mandamentos e etc e tudo mais.
Irmãos, era a coisa que eu achava que tinha mudado a minha vida, que tinha me trazido a autoestima que eu precisava, que tinha me resgatado e tudo mais. Apesar de eu me sentir muito vazio, com medo de um monte de coisa e tudo mais. E aí quando Jesus disse assim, precisa parar com esse karatê. E eu entendi, irmãos, que eu precisava, que ele estava falando. Mas eu não queria. Eu me fiz de louco. Eu ia perguntar para as pessoas, tu acha que fazer arte marcial é pecado, hein? Aí, não, acho que não. Isso aí é um esporte e tal. Então tá bom. Então vamos continuar. E irmãos, depois de 5 anos sem me machucar, eu comecei a, volta e meia, quebrar um dedo dos pés. Irmãos, nesse período, passava um mês, voltava o dedo ao normal, eu quebrava outro. Eu acho que eu quebrei todos os dedos dos pés, sem exagero. Teve vezes que eu quebrei 2 de uma vez só. E meus irmãos, continuei teimando, porque a fratura do dedo do pé é relativamente simples para curar. Eles fazem uma coisa de esparadrapo, tu pode botar tênis, seguir a vida, só não pode fazer grandes mirabolâncias, né? Mas até que então eu quebrei essa mão aqui, ó, num treino. E aí a recuperação não foi nada fácil. Precisei de uns 4 meses para conseguir me recuperar dessa fratura que eu tive na mão. E aí então quando Jesus falou mais alto, através dessa fratura, eu decidi ouvir e então eu parei, fiquei por 10 anos afastado, porque eu entendi então que eu precisava aproveitar a poda. Mas de novo, eu podia ter teimado e rejeitado a voz de Jesus, mas ainda bem que eu pude ouvir nessa área. Eu tinha um amigo, na época do primeiro ano, segundo ano da conversão. Esse amigo é pastor hoje também, Maurício. E ele me dizia uma coisa, ele foi mais esperto que eu, né? Ele dizia, Eduardo, eu também tenho uma coisa parecida com isso. Jesus me pediu para eu parar de jogar futebol. E eu parei. Parei porque eu entendi o que tinha por trás disso. Que eu sou muito competitivo. Quando entro no troço, eu não consigo me controlar. Eu saio da casinha, eu falo besteira, eu me irrito, e eu também, não só isso, eu tenho que estar lá toda hora, todo dia, eu tenho que jogar todos os dias da semana, eu saio do normal. Não me faz bem, não significa que o futebol é pecado para todo mundo, mas Jesus disse, para mim não é bom, então eu parei, não jogo já. Ele falou, já não jogo há tantos anos aí. Irmãos, é difícil largar karatê, largar futebol, é difícil, tem coisas mais difíceis que Jesus vai nos pedir. Mas que bom se a gente puder ouvir e obedecer e aproveitar a poda que Ele tem para nós. É um privilégio, é um sacrifício, mas é um privilégio, a oportunidade de frutificar mais, de avançar na vida como um todo. Um escritor chamado C.S. Lewis, bem conhecido, ele disse que o sofrimento é o megafone de Deus. Então Deus de fato insiste um pouco com a gente, trazendo esses desafios, essas dificuldades. Mas como eu falei, eu posso levar a teimosia ao extremo e dizer não para a poda de Jesus. Tomara que a gente possa ouvir e obedecer sempre que Ele quiser nos podar, né? Então a gente tem essa possibilidade. E essa possibilidade, quando eu teimo, ela me leva a uma desconexão, a minha conexão com a videira reduzir. Os frutos reduzirem, a qualidade de vida reduzir. E aí começo a andar naquela direção de ficar mais seco, de ficar mais vazio e tudo mais. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado, irmãos. E o sofrimento, como eu falei, algumas vezes é poda. Eu estou ligado com Jesus, eu estou dizendo, Jesus, eu quero mais, eu quero ser melhor, eu quero ser aprimorado, eu quero dar mais fruto. E Ele diz, bom, então tem um desafio, tem um teste, tem um processo para ti. Mas, irmãos, algumas vezes o sofrimento é consequência do meu pecado. Simplesmente isso. Eu tenho tomado decisões erradas, eu tenho andado na contramão do que Jesus me pediu para fazer, e eu estou sofrendo as consequências. Eu decidi correr contra a parede e a minha cabeça está doendo. Porque eu decidi fazer uma coisa que Jesus disse para não fazer. Então, quando eu estou em sofrimento, dificuldade, desafio, eu preciso fazer uma pergunta. Isso é consequência de pecados? Ou é uma consequência, é um resultado da minha busca pela videira, que está trazendo então um processo para eu ser aprimorado? Esse sofrimento pode ser um processo para eu ser aprimorado.
E a poda, então, irmãos, envolve essas duas partes. O desafio de Jesus e a minha parte de ouvir e obedecer. De andar por fé. É a resposta de fé que a gente estava falando. Agora eu queria que tu prestasse atenção que eu quero dar para ti 3 possibilidades. Para fazer um resumo de tudo que a gente falou agora. Quero te dizer que nós podemos andar por 3 ações com relação à poda. Tá? Primeira ação. Eu estou totalmente desconectado ou com a minha conexão com uma barreira enfraquecida. O que isso gera? Gera desnutrição, gera secagem, e isso vai me levando a cometer pecados e acumulando, falando o que eu não queria, fazendo o que eu não queria, prejudicando as pessoas em volta, e não tem remédio, porque eu estou desconectado da videira. E esse pecado vai me levando então a N consequências, em todas as áreas da vida. Então esse é um caminho que eu posso trilhar. O outro caminho, eu tenho conexão com a videira, com Jesus, eu recebo então o desafio da poda, o teste, o processo, e eu não ouço, porque eu estou meio distraído com outras coisas, eu não ouço. Ou eu ouço, sei o que eu devo fazer, mas eu teimo com Deus. E aí qual que é o resultado? Queda nos frutos e na conexão com Jesus. Começo a ver as coisas não dando mais tão certo, começo a ter a minha vida prejudicada. E a terceira, que é a desejável, eu tenho conexão com a barreira, tenho conexão com Jesus, recebo o desafio da poda, o teste, o processo de Jesus, ouço o que Ele tem para mim, faço, obedeço, cresço na direção dEle, em fazer a minha parte, e aí o que acontece? Eu começo a frutificar mais, de uma forma que não acontecia antes, eu começo a viver um novo nível espiritual, nova qualidade de vida, e isso me leva ao quê? A uma conexão mais profunda com Jesus, e esse ciclo começa de novo, essa conexão me leva para mais poda, mais frutos, mais avanço, mais graça, e é infinito, meu irmão, o quanto eu puder fazer, puder me conectar com Jesus, eu posso crescer. Então, meu irmão, depende de nós. Nós somos pessoas que frutificam ou não. O texto lá de Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, não é verdade que Jesus vai usar um pecado, um erro para fazer o bem para ti e tal. Jesus nunca usa o pecado. Jesus não quer o pecado. Então, se você cometeu o pecado, não foi plano de Deus, foi teu plano. E plano de algum outro que planejou isso para te afundar. Então, quando a gente diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem essa parte do amam a Deus, que é condição para todas as coisas cooperarem para o meu bem. Então, se aquele que ama a Deus, aceita a poda de Deus, ouve a Deus, obedece a Deus, esse tem as coisas cooperando para o seu bem. Porque se eu me desconecto da videira, é óbvio, eu vou parar de frutificar. Então, meus irmãos, vamos buscar mais conexão com Jesus, ouvir mais, obedecer mais e aproveitar mais então a poda, que como eu falei, exige sacrifício, é teste, é processo, mas vai nos levar mais longe. Queria ler mais alguns versículos contigo no capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ele está dizendo, se vocês derem frutos, vocês vão glorificar a Deus, vocês vão tornar o nome de Deus conhecido, vocês vão fazer algo que vai impactar o reino de Deus, os frutos vão fazer isso. Depois no 13 e no 14 ele diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Irmãos, Jesus está falando sobre a parte dele e sobre a nossa. Ele disse, eu quero muito uma amizade com vocês. Eu quero muito estar conectado e viver essa experiência com vocês. E eu já fiz a coisa máxima que alguém pode fazer por um amigo. Eu dei a minha própria vida por vocês.
Agora, sabe como que vocês podem responder a isso? Vocês vão ser meus amigos se vocês obedecerem o que eu estou pedindo para vocês fazerem. Tem a parte nossa de retorno, que é obedecer aquilo que Ele está nos dirigindo a fazer. Então Jesus nos convidou, teve essa iniciativa na nossa direção e nos convida para a gente fazer a nossa parte. Versículo 15 e 16. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso eu tenho os chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Ele está dizendo, antes de vocês pensarem sobre isso, eu já tinha planejado, escolhido vocês, eu já queria essa amizade antes de vocês nascerem. E eu queria muito ver vocês frutificarem, avançarem, progredirem em todas as áreas. Esse sempre foi o meu plano. Então, esse é meu convite para você. Aceite a minha poda, aceite o meu processo e viva o que eu tenho sonhado para ti. Então Jesus deseja isso, essa amizade, esses frutos e tudo mais. Uma outra coisa que eu ouvi, meus irmãos, na minha caminhada cristã muitas vezes, é que a Bíblia não diz que Deus quer que você seja feliz em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem a palavra felicidade, talvez seja essa a proposta. Mas irmãos, a Bíblia diz isso sim. E nós acabamos de ver um texto dizendo isso, eu escolhi vocês, para nós sermos amigos, para vocês darem frutos, para o meu Pai ser glorificado, para a gente viver um processo de crescimento, de satisfação, de nutrição e tudo mais. Mas se isso não bastasse, irmãos, versículo 11 diz, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, para que vocês sejam felizes, para que vocês experimentem a abundância, a graça. Mas, irmãos, tudo isso dentro do que nós temos falado, de nós estarmos de fato focados no que mais importa, em Jesus. E eu queria ler mais 2 versículos, porque ali no meio da conversa, eu pulei 2 versículos, em que ele também falou o seguinte, versículo 12, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros, como eu os amei. E o versículo 17, esse é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Irmãos, o processo também faz parte da obediência a Jesus, da poda, do crescimento, você ser uma pessoa aprimorada para amar mais as outras pessoas. E de novo, envolve sacrifício, envolve perdoar, envolve relevar. O relacionamento humano tem desafio, irmão. Então, Jesus está nos convidando a viver também essa parte da poda, de nós estarmos amando melhor, mais as pessoas. E de novo, irmãos, não é a minha força, não é a minha estratégia, é conexão com Jesus, tendo isso em mente, dizendo, Jesus, me faz uma pessoa que ama mais, me faz uma pessoa que perdoa melhor, me faz uma pessoa que encoraja mais, buscar aos pés de Jesus, na conexão com Ele, no jejum, a transformação que a gente precisa. Então, meus irmãos, que a gente possa lembrar da parreira, que eu, galho, desligado da parreira, não tenho vida, não tenho nem vida. Mas depois que eu estou conectado com a parreira, eu preciso permanecer diariamente, crescendo nessa conexão, porque só aí eu vou ter fruto, porque sem ele nós não podemos fazer nada, nenhum progresso. E por fim, essa frutificação que a gente tanto deseja, melhoria na nossa vida, depende da poda, depende de eu abrir espaço para a poda. Jesus não obriga ninguém, mas eu preciso então ouvir e obedecer o que Ele estiver me propondo. É sacrifício, mas é crescimento, é aprimoramento, é poda que me faz uma pessoa melhor na direção de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero convidar vocês a ficarem em pé agora, e eu quero fazer 2 convites hoje. O primeiro convite é para você que talvez, como eu estive aqui há 20 e poucos anos atrás, esteja ouvindo isso primeira vez, que você precisa de um novo nascimento, que você precisa de uma conexão com essa parreira, com essa videira, que é Jesus, para que a vida possa vir
Ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele possa entrar na tua vida, Ele possa habitar em ti, te dar um novo nascimento, a habitação do Espírito Santo, a filiação e a vida eterna. Então, talvez você esteja dizendo: eu entendi e eu entendo que eu preciso disso, Como meus irmãos declararam hoje publicamente, eu preciso desse encontro, preciso de um encontro de batismo espiritual e também de batismo nas águas. Preciso viver a fé cristã completa, profundamente, para que eu possa encontrar então a alegria verdadeira, a alegria completa. Então, se você está entendendo isso, que hoje é o teu dia de tomar essa decisão, nós já temos alguns irmãos que decidiram pelo próximo batismo já, que já vão estar felizes de poder te ter junto com eles. Eu queria te convidar agora então, se você quer tomar essa decisão hoje, a você vir aqui na frente. A gente tem uma oração importante para fazer. A Bíblia diz em Romanos 10:9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o novo nascimento acontece por um crer no coração, mas também um confessar com a boca, através de uma oração. Então eu queria te convidar, se você entendeu hoje, que quer viver o batismo espiritual, o novo nascimento, vou te convidar para você vir aqui na frente, nós vamos te abraçar, nós vamos fazer uma oração juntos aqui, para que a salvação venha sobre a tua vida, tá bom? Então eu vou descer ali e você vem para a gente orar. Vamos orar então, vamos orar aqui com os nossos irmãos. Importante que vocês façam uma oração falada mesmo, tá? Jesus ouve o pensamento, mas nós vamos falar para que todo mundo espiritual ouça que vocês hoje estão se conectando com Jesus, se tornando filhos de Deus. Pode ser? Então vocês repetem umas palavras, eu vou falar umas palavras e vocês repetem elas para Jesus. Pode ser? Então repito assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter andado longe, mas hoje eu entendi teu amor por mim e decidi crer em ti, entregar a minha vida para que seja feita a tua vontade. Quero seguir a tua palavra, quero ver os frutos vindo e quero viver tudo o que tu tem para mim. Te entrego hoje todos os dias que ainda tenho na terra, na expectativa do meu encontro contigo na vida eterna, em nome de Jesus. Amém. 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 A Bíblia diz que isso faz um novo nascimento acontecer. Bem-vindo. 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 Nova vida. Então nós já tivemos a resposta daqueles que ainda não eram filhos e se tornaram filhos, mas agora eu queria te convidar, você, para nós darmos uma resposta para Jesus sobre a nossa conexão com Ele. Sabe, irmãos, que muitas vezes a gente teima com Deus e a gente não experimenta, a gente não aproveita a poda. E às vezes aquilo que Jesus está nos pedindo parece loucura, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor e viver o processo e aceitar o desafio. Nessa manhã eu fiz uma das pregações mais difíceis da minha vida, porque nessa madrugada meu tio faleceu e eu soube meia hora antes do culto, e as minhas primas estavam me pedindo ajuda com as questões de funerária e tudo mais. E eu fiquei ali dividido sobre o que eu ia fazer. E eu fui então a Jesus e Ele disse: vai para o culto, prega lá, e depois tu ajuda elas. Irmãos, é desafio, é sacrifício, é poda, mas é muito importante nós obedecermos. E depois tudo se encaminhou, tudo aconteceu, mas na hora não parecia ser o certo a se fazer. Eu quero te convidar a você agora dar um passo de dizer para Jesus, falar com Jesus:
sobre a poda que Ele está tentando fazer na tua vida e você não tem aberto espaço. E você vai hoje sair daqui comprometido com Jesus, dizendo: Jesus, eu já ouvi, mas eu estava me fazendo, eu estava teimando contigo, e hoje eu vou parar, porque eu entendi que isso vai me levar a regredir, vai me levar a secar, vai me levar a desconectar, e eu não quero isso. Eu quero ser aprimorado, eu quero ser capacitado, eu quero frutificar, eu quero avançar, eu quero novos níveis espirituais. Então eu quero te convidar agora a você dar um passo importante na direção de Jesus e com a ajuda dEle, com a graça dEle, com o arrependimento certo, parar de teimar, superar alguma barreira para você alcançar um novo nível espiritual. Novo nível espiritual. Então eu quero te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos juntos, para nós estarmos nos conectando, nos consagrando ao Senhor. Então, agora, a Tati e eu, nós queremos nos unir a todos que vierem aqui na frente para orarmos sobre isso, para que coisas sejam quebradas, para que atrapalhos sejam removidos, para que você de fato avance naquilo que tem ficado trancado, para que você alcance os frutos que precisam vir, que a poda vai permitir acontecer. Então você vai talvez pedir: Jesus, me fala, eu não estou conseguindo ouvir, eu preciso ouvir. Eu já ouvi, Senhor, mas eu tenho endurecido meu coração, e hoje eu vou mudar isso, e hoje eu vou abrir espaço para a tua poda, que eu já ouvi e preciso viver. Então hoje é a oportunidade da gente avançar mais uma vez. Senhor, nos ajuda. É verdade. Nos ajuda. Coisas que têm passado por nós, que nos fazem pensar que somos capazes, somos melhores, que nós não precisamos confessar, que nós não precisamos tratar, Jesus. Nos ajuda. A poda, Jesus, muitas vezes envolve, Senhor, o perdão. Sim, Senhor. O perdão para Ti, o perdão para as pessoas, amar, o perdão conosco mesmo, Jesus, de coisas que nós temos praticado, de coisas que nós temos deixado, Senhor, escondido dentro de nós, Pai. Nos ajuda. Deus, como Teu povo, Senhor, como Teus filhos, como os Teus servos, como os Teus amigos, Pai. Nessa noite, Senhor, Tu estás vendo, Senhor, o que nós temos entregado, Senhor. Tu estás, Senhor, ouvindo as nossas orações, Pai. Mas, Deus, nós queremos, Senhor, Te pedir, Senhor, retira de nós o orgulho. Abençoa. O orgulho e a soberba que nós temos carregado, Senhor, de coisas que nós precisamos entregar, Senhor, e que nós deixamos, Pai, de lado, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa forma de ver, Senhor, os outros e nos vermos, Pai. E nos ajuda a vermos, Senhor, como o Senhor vê, Senhor. O Senhor nos vê, Senhor, como pessoas que já foram amadas, que já foram justificadas. Sim, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a vermos a Ti e confessarmos os nossos pecados. Nos ajuda a nós abandonarmos, Pai, a lascívia, Senhor, as coisas que são nossas, Pai, que o nosso corpo deseja. Nos ajuda, Senhor, a abandonar as palavras que não provém, Senhor, de um coração santo e puro, Jesus. Santifica-nos. Nos ajuda, Senhor, a abandonarmos, Pai, a dureza, Senhor, de nós tratarmos a nossa família, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nós abandonarmos o roubo de coisas que nós temos pego, Senhor, que não são nossas, Pai. Amém, Senhor. No nosso trabalho, na nossa convivência, Senhor. Nos ajuda a abandonarmos a fofoca, Senhor. As coisas, Pai, que nos afastam uns dos outros, Pai. Transforma. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, porque nós queremos, Pai. Nós queremos, Senhor, crescer, Jesus. E queremos
queremos abençoar, Senhor, outras pessoas, Pai. Sim, nós queremos que a nossa igreja seja saudável, Senhor, mas passa por nós, Pai. Pai. Deus, em nome de Jesus, dá um coração humilde, Senhor. Tira e remove tudo, Senhor, que provém, Senhor, de atitudes que não são humildes, Senhor. Amém. Nos ajude a todos os dias pedir perdão para Ti, para as pessoas, porque nós somos falhos. Nós somos errados, Pai, muitas vezes, Pai. E nós achamos que podemos, Pai, caminhar sozinhos, mas nós não podemos. Sem Ti, Senhor. Sem Ti nós não podemos nada, Senhor. Amém, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós não vamos a lugar nenhum, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nos limpa, Senhor. Nos purifica, Senhor. Nos faz humildes para carregar a cruz que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Amém, Se Senhor. é um casamento, Senhor, que precisa de restauração, nos ajuda, Senhor. Se é, Senhor, a falta de fé, Senhor, porque nós temos passado, Senhor, crises financeiras, nos ajuda, Senhor. Amém. Se são relacionamentos quebrados, Senhor, nos ajuda, Senhor. Amém, Senhor. Nos leva, Senhor, a outro nível, Pai, de comunhão contigo e com os nossos irmãos através da poda, Senhor. E nos lembra que a poda, Senhor, é processo, Pai. É continuidade, Senhor. E ela vai acontecer até que Tu venha, Jesus. Mas nós, como Teus filhos, como Tuas filhas, como Teus servos, Pai, como parte do Teu reino, Jesus, nós declaramos que seremos firmes até que Tu venha, Jesus. Sim, Senhor. Porque nós cantamos aqui Maranata, Pai. Maranata, até que o Senhor venha, nós queremos ser purificados, santificados, ser restaurados, Pai. E nós, Senhor, não queremos viver uma vida de aparência, Pai. Sim, Pai. Aparência que tudo vai bem, mas nós queremos ser aqueles que confessam, Senhor, a soberba, o orgulho, Senhor, e andem em humildade, Senhor, lavando os pés uns dos outros, Pai, com a toalha na mão, com a bacia na mão, sim, Jesus. Pai. Porque é assim que o Senhor nos ensinou, Jesus. E não importando, Senhor, o que vão falar, Senhor, nós queremos andar em integridade diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, Jesus, obrigado pelo Teu convite, Senhor. É tempo, Senhor, de mudança de mente. É tempo de arrependimento, Senhor. É tempo, ó Pai, de encontro contigo, Senhor. É tempo, ó Pai, de estarmos, ó Pai, vendo as coisas diferentes, Pai. De estarmos pensando melhor, Senhor. De estarmos agindo melhor, Senhor. Oramos agradecidos porque temos todo esse recurso no contato contigo, Senhor. E queremos sair daqui, Senhor, determinados e vivendo uma nova realidade de conexão contigo, Senhor, de intimidade contigo, Senhor, que nos leve, Senhor, de fato a progressos no arrependimento, naquilo, Senhor, que Tu já nos falou e ainda não tem acontecido, Senhor. Nós não queremos perder a oportunidade, queremos viver a poda, Senhor, queremos aceitar, Senhor, a Tua direção. Não queremos ficar fugindo para Tarsis, Senhor, mas queremos aceitar a Tua missão. Por mais que nos custe, queremos viver o Teu propósito, porque Tu sabe melhor, Senhor, o que é bom para nós. Então oramos aqui nos entregando, querendo o Teu poder, Senhor, para que possamos viver o que precisa ser feito, a poda necessária, porque nós queremos mais do que tudo, a conexão contigo e os frutos que Tu tem reservado para nós, na presente era e no futuro, no porvir, na vida eterna, Pai. Abençoa meus irmãos aqui, Senhor, e peço graça, renovo, Senhor, novos níveis espirituais. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu convite e pelo Teu poder, Senhor. Obrigado por ser o nosso amigo que morreu por nós. Louvado seja Jesus.